que você faria com 150 bilhões de dólares? Pense aí e comenta aqui. O que você faria com 150 bilhões de dólares? Isso, se a gente for fazer uma conversão de câmbio, dá algo aí na faixa de 800 bilhões, 810 bilhões de reais. Esse é o caixa da empresa de Warren Buffett, a Berkshire Hathaway. Esse é o caixa. É o que ele tem hoje disponível para investimentos. E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque você, enquanto investidor, precisa sim ter sempre vamos dizer assim, uma quantidade de dinheiro fora do mercado de ações. Você precisa ter, em determinados momentos, uma quantidade de dinheiro fora do mercado de ações. Para quê? Para poder aproveitar os momentos de correções. Essa é a estratégia inteligente. Nos momentos de correções que a Bolsa vai apresentar, e ela vai acontecer, isso vai acontecer aqui no Brasil, vai acontecer nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, em qualquer mercado as correções acontecem. Em qualquer mercado as correções acontecem. Então você tem que ter liquidez, você tem que ter dinheiro separado fora do mercado, porque nessas horas onde acontecem as grandes correções, aí sim você vai ao mercado fazer compras. Imagine que você está indo no supermercado e você encontra diversos produtos que você gosta de consumir com preços com metade de desconto. Imagine que você vai encontrar o seu shampoo preferido por 50% do preço, que você vai encontrar uma televisão pela metade do valor, um ar-condicionado pela metade do valor, enfim. Você tem que aproveitar. Você provavelmente, se deparasse com essa cena num supermercado, você iria às compras. Na Bolsa de Valores, as pessoas não fazem a mesma coisa. Na Bolsa de Valores, quando os preços estão depreciados, as pessoas ficam com medo, achando que aquilo é algo apavorante, né? As pessoas ficam paralisadas diante das correções. Essa é a grande virada de chave que você precisa fazer no seu cérebro. Você precisa dominar as suas emoções, você precisa vencer os seus medos e aproveitar essas promoções que acontecem no supermercado da Bolsa de Valores, assim como você aproveita quando você vai no Carrefour, no Pão de Açúcar, né? Em qualquer outra loja. É isso que você precisa aprender a fazer. Não desperdiçar as promoções. E por isso Warren Buffett tem 150 bilhões de dólares em caixa, ou seja, para ser gasto a qualquer momento. A qualquer momento. Warren Buffett vive um dilema. Ele tem dinheiro demais. Isso é um grande problema, não é? Um problema que qualquer pessoa comum adoraria ter. Mas para ele isso não é um problema também. Ele sabe o que vai fazer com esse dinheiro. O problema seria se você não soubesse o que fazer, né? O mega investidor, ele não é um homem normal. Ele tem uma enorme montanha de dólares que vai formando caixa ao longo de um tempo, e a Berkshire Hathaway, sua empresa, começa inclusive a incomodar o mercado financeiro. O conglomerado fechou o terceiro trimestre com uma posição de liquidez de 150 bilhões de dólares, ou seja, algo aí na casa de 810 bilhões de reais. Estamos falando apenas de recursos que podem ser acessados de maneira imediata, sem contar os ativos imobilizados ou os investimentos de longo prazo que ele possui. Então, se você fosse um país, o caixa que a Berkshire Hathaway possui hoje o tornaria o 57º maior PIB do mundo. O 57º maior PIB do mundo. A Berkshire Hathaway seria isso, simplesmente isso. Estaria à frente de países como o Catar, o Kuwait, a Eslováquia, o Equador e a Croácia, por exemplo. Você poderia estar perguntando, e qual o problema de ter um caixa forte? Qual o problema?
não nos esqueçamos que a Apple também é adepta dessa ideia de fazer um caixa robusto. A Apple também é adepta dessa filosofia, né? De uns anos para cá, vamos lembrar que ele é conhecido, o Warren Buffett, por fazer estratégias de investimentos baseadas em poucas e boas empresas. Ele concentra os seus investimentos em poucas empresas. Ele acha a diversificação a proteção contra a ignorância, que ela não faz sentido para quem sabe o que está fazendo. 70% do seu capital está alocado em 7 empresas, 43% em uma única empresa, que é a Apple. Ou seja, ele é um cara fora da curva. E ele é o maior ganhador do mercado financeiro mundial de toda a história. Ele já ganhou ao longo de sua vida 200 bilhões de dólares e já doou a metade. Simples assim, esse é o Warren Buffett, né? Dentre suas principais posições, destaca-se exatamente a Apple. Ele também tem Coca-Cola, Bank of America, né? De uns anos para cá, Warren Buffett tem manifestado publicamente a sua dificuldade em encontrar boas oportunidades de investimento. Segundo ele, o mercado como um todo está muito caro. Ele está olhando especialmente os Estados Unidos, que é onde ele procura concentrar os seus investimentos, empresas que estão listadas na Bolsa Americana. E ele tem achado, e não é mentira, não é uma ilusão, que o mercado americano está caro do ponto de vista de bolsa. As bolsas americanas estão subindo desde o ano passado, depois da pandemia, recuperaram tudo e não pararam de subir ao longo deste ano. Isso é alarmante, isso nunca aconteceu, né? As bolsas não param de subir. E a gente sempre sabe que tudo que sobe, desce. Então, a Bolsa Americana, nesse momento, está desrespeitando essa regra. Ela só faz subir, 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 subir. E o Warren Buffett está incomodado com isso, né? Então, ele disse que, para ele, está difícil encontrar boas oportunidades de investimentos. Assim, ele tem promovido apenas pequenas mudanças no seu portfólio, sem grandes investimentos que gerem interesse em Wall Street. Então, é um pouco isso o momento dele, e é muito interessante a gente estar sempre acompanhando os seus movimentos, né? Se a gente olhar o que o Warren Buffett vem fazendo e olharmos a Bolsa Brasileira, a gente tem um pouco a ideia dessas magnitudes, né? Quando a gente olha, por exemplo, o valor de mercado das empresas de bolsa em dólar, a gente vê aqui no Brasil a Petrobras, a Vale, como empresas que se destacam. Aí na sequência a gente vê outras gigantes como Ambev, Itaú, Bradesco, WEG, Santander, BTG Pactual. Não há muitas surpresas nesse ranking das maiores. Será que a Berkshire teria caixa suficiente para comprar alguma dessas companhias? A resposta é sim. E ainda sobra um belo truco. Veja, por exemplo, no caso da Petrobras, segundo dados da B3, com base no fechamento do pregão da semana passada, estamos pegando aí o 11 de novembro, o valor de mercado da estatal era de 64,9 bilhões de dólares. Ou seja, Warren Buffett poderia, se quisesse diversificar seu portfólio de empresas de óleo e gás, um setor que ele gosta, ele poderia adquirir a Petrobras, 100% da empresa brasileira sem grande dificuldade. Claro, não há como comprar a Petrobras, já que o governo brasileiro é o acionista controlador e obviamente também o Warren Buffett jamais teria interesse em ter como sócio um governo, né? Não faz parte do racional de um investidor inteligente tomar essa decisão.
Pelo menos essa é a minha opinião e acredito que a dele também. É razoável imaginar que uma oferta de aquisição envolveria um prêmio sobre o atual valor de mercado da companhia. Mas como a gente pode observar, é apenas uma ideia para mostrar o quanto de capital ele possui e o que ele poderia fazer na Bolsa Brasileira. Ele poderia adquirir, além da Petrobras, considerando o seu valor de mercado, a Vale também. E não apenas separadas, mas somadas. Ele poderia comprar as duas empresas. As duas valem hoje 129,3 bilhões de dólares. 129,3 bilhões de dólares vale as duas empresas somadas, enquanto que a Berkshire Hathaway tem 150 bilhões de dólares em caixa, portanto daria para comprar as duas, sem nenhuma dificuldade, né? Então, se a gente olhar para o setor de bancos, o que faria esses 150 bilhões de dólares da Berkshire Hathaway? Ele pode fazer um pacote, ele pode colocar Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, cujos valores somados chegariam a 114 bilhões de dólares. Ele ainda teria um belo troco na mão. Se a gente olhar o setor de alimentos, se você pegar Ambev, JBS, BRF e Marfrig juntas, elas custariam 74,7 bilhões de dólares, ou seja, um pouco menos da metade do que a Berkshire Hathaway possui de dinheiro em caixa. Se você for para a área de consumo, você tem aí um combo envolvendo Magazine Luiza, Americanas, Natura, Raia Drogasil, lojas Renner e Carrefour Brasil. O valor de mercado de todas essas empresas atualmente está somadas dando 52 bilhões de dólares. Portanto, ele compraria fácil todas essas empresas. Ainda poderia botar na conta a Mercado Livre, que está avaliada em 78,8 bilhões de dólares. Pode colocar ela no carrinho e fechar a conta. Deu para entender, portanto, o quanto representa este capital da Berkshire Hathaway. E, por outro lado, o quanto isso pode ser útil no momento oportuno. Não agora, que as ações estão muito elevadas nos Estados Unidos. Por isso, ele está preferindo deixar o dinheiro fora do mercado e esperando uma boa liquidação, porque aí sim, aí ele vai voltar e fazer boas compras com preços descontados, É isso que ele costuma fazer. Foi isso que fez com que ele, ao longo de anos, de décadas, construísse uma estratégia vencedora, uma estratégia campeã no mercado financeiro americano, certo? Então, é um pouco isso que eu queria trazer nessa comparação de ativos e destacando esse caixa que ele tem, para que vocês pudessem ter uma noção a respeito de quem é esse ser humano excepcional, Warren Buffett, que merece ser estudado, merece ser conhecido, né? E para que você também perceba o quanto de poder este homem tem nas mãos e o que ele poderia fazer se ele fosse às compras, por exemplo, na Bolsa Brasileira, né? Warren Buffett definitivamente é uma pessoa que pensa fora da caixa, né? É preciso entender isso. Se você for olhar, ele se associou ao longo dos anos, né, a empresas que não são muito inovadoras, né? Empresas do setor de bancos, setor de petróleo. Agora ele está investindo na Verizon, uma empresa de fibra ótica nos Estados Unidos. Já investiu em empresas de petróleo, né, de commodities. Tinha uma dificuldade muito grande de investir em empresas de tecnologia e acabou se rendendo em investindo na Apple, que é o carro-chefe hoje dos seus investimentos. Então isso mostra, embora ele tenha uma resistência em alguns momentos nas suas estratégias, ele também tem a capacidade de dar a volta
nessas limitações e procurar, sim, construir uma mudança de paradigma, né, uma mudança de visão, quando ele percebe a importância disso. Agora ele está com uma posição também no Nubank, que vai fazer o seu IPO na Bolsa Americana e espera-se aí algo na casa de 50 bilhões de dólares, caso o IPO do Nubank saia no topo da faixa indicativa de preço, né? E a própria presença dele já como acionista do Nubank faz com que haja um interesse ainda maior sobre a empresa, porque onde ele põe a digital dele desperta atenção, desperta curiosidade e é como se fosse um polo de gravidade, né? Outros investidores começam a querer fazer parte daquele investimento onde o Warren Buffett está investindo, porque sabem de sua grandeza, de sua perspicácia para investimentos, né? Buffett e a Berkshire estão, portanto, aí com 150 bilhões, né? Esse caixa permite fazer belos investimentos em quase todas as bolsas do mundo e ele está aí à espera de oportunidades. E eu falo isso exatamente para que a gente tenha essa noção de que nós precisamos, em determinado momento, fazer o que ele faz, ou seja, ter um recurso extra fora da bolsa à espera de oportunidades, à espera de oportunidades. Quando eu começo, aí eu começo a fazer algo nessa linha de vender um pouco as minhas posições e deixar um dinheiro em reserva. Geralmente eu faço isso no início do ano, né? Então, por volta aí de janeiro, fevereiro, eu vendo algumas posições minhas de ações e procuro reduzir a minha participação no mercado de ações, deixar um dinheiro reservado, mais líquido, numa conta de investimentos, à espera de liquidações e oportunidades, que costumam acontecer sempre a partir de março, né? A junho, julho, a gente vê aí um período onde há correções na bolsa. Isso acontece de forma histórica, a gente vai estar sempre vendo esses movimentos. E aí nessas correções, você com o dinheiro, você tem grandes oportunidades e aí sim, você precisa se encher de coragem, desde que você saiba o que está fazendo e as compras sem nenhum medo e marcar uma boa posição nesses períodos de correção. É estranho que muitos analistas recomendem o oposto, né? Que chega nesses momentos de correção e diga, olha, não é a hora de entrar na bolsa. Como assim? Qual é a hora? Quando está subindo? Não, é o oposto. É quando ela está lá embaixo que é a hora, né? Mas, estranhamente, boa parte dos analistas de bancos, de corretoras, especialistas de economia, dizem exatamente o oposto, de que nesses momentos de correção, a bolsa requer cuidado e que a pessoa precisa ficar de fora. E aí recomendo, inclusive, que vá para a renda fixa. Que a renda fixa, se tiver com uma taxa de juros alta, a renda fixa é uma oportunidade melhor do que a bolsa. Já há, se você acompanhar a mídia financeira, você já vai encontrar alguns analistas dizendo isso, que para 2022, diante da grande volatilidade que é esperada por conta das eleições, por conta das fraquezas que está sendo vista na economia brasileira, que é melhor ir para a renda fixa do que se aventurar na Bolsa de Valores. Ou seja, realmente é algo, para mim, surreal escutar esse tipo de coisa e aceitar isso como algo razoável. Não é razoável, não é razoável. Portanto, estude. O conhecimento liberta, a ignorância aprisiona. Trabalhe na ponta do conhecimento, trabalhe para adquirir conhecimento e transformar a sua vida. Isso é fundamental, transformar a sua vida. Eu quero finalizar esse vídeo com um pensamento maravilhoso de Steve Jobs. Eu não quero ser o homem mais rico do cemitério. Isso não tem nenhuma importância para mim. Eu quero ir para a cama toda noite dizendo que fizemos algo maravilhoso no dia de hoje. É isso que importa para mim.
é a capacidade de realizar. Então pense sobre isso. Steve Jobs, fundador da Apple, ponderando exatamente sobre essa nossa possibilidade, né, de construir algo de valor, construir algo de significado, algo que nos permita nos orgulhar do que estamos fazendo. Não adianta nada ter dinheiro guardado e não utilizá-lo. Utilizá-lo para você fazer boas viagens, utilizá-lo para você ter uma vida boa, utilizá-lo para realizar os seus sonhos, o seu propósito, para multiplicar as suas ações, as suas iniciativas, e de construir algo que possa ir além da sua própria existência, ir além da sua própria existência. Então, o dinheiro para mim tem essa magia, tem este poder que Steve Jobs nos chama a atenção, né? Então, não adianta nada ser o homem mais rico do cemitério. Isso não faz o menor sentido. É preciso dar uso inteligente ao dinheiro que você ganha. Pense nisso. Gostou do vídeo? Deixe o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.